Temos uma missão no mundo. Este será o título bastante encorajador da 12ª lição do quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 12 da classe dos adolescentes. Pela graça do nosso Senhor, nós chegamos na lição de número 12, estamos quase finalizando esta revista, em que falamos sobre como viver no mundo à luz da Bíblia. E agora, nós falaremos nesta aula que será ministrada no dia 18, né, no próximo domingo, falaremos para os nossos adolescentes sobre termos uma missão no mundo, sobre o fato de que cada um de nós cristãos que aceitamos a Jesus e que passamos a fazer parte da família da fé, recebemos do nosso Senhor um propósito, uma missão. E eu falo direto aqui para os irmãos que os adolescentes, eles gostam de viver em grupo, de estar sempre em comunidades, né, de andarem juntos. Então, esta lição é muito importante também para eles, porque eles vão conseguir perceber que este propósito que cada cristão carrega consigo é um dos propósitos que nos une enquanto igreja. Então vamos lá. A leitura bíblica está lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20. Lembre-se sempre, professor, de estar com os versículos separados na sua Bíblia, porque nós não temos eles escritos aqui na revista, tá? A nossa mensagem, que no caso seria o texto-chave ou o versículo-chave da nossa aula, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15. E nos diz assim: Então ele disse, Jesus, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Os objetivos da nossa aula são, como sempre, 3. Então, primeiro, apresentar a missão da Igreja de Cristo. Segundo, motivar os adolescentes a viverem o chamado de Deus. E terceiro, refletir sobre métodos e recursos disponíveis hoje para a igreja cumprir o seu chamado. Logo aqui no início, na nossa introdução, né, ou no Vamos Descobrir, como está escrito aqui na nossa lição, tem sempre uma pergunta e desta vez a pergunta é a seguinte: nós vivemos uma rotina muito corrida, não é mesmo? Quem de nós poderia responder que não vivemos uma rotina muito corrida, não é? Nós estamos com uns dias cada vez menores, cada vez mais acelerados, cada vez nós temos mais afazeres, mais informações ao nosso dispor e por conta desta quantidade de informação, nós ficamos com aquela vontade de abraçar o mundo e de fazer muitas coisas. Então, sim, todos nós temos uma rotina bastante agitada. Inclusive os nossos adolescentes, né? Eles começam a fazer cursinhos, começam a identificar ali quais são as vocações que eles têm o desejo, né, de se preparar para ela. Alguns começam a trabalhar no menor aprendiz, fazer ali um trabalho remunerado, né, de 2 a 4 horas por dia. Então veja que eles também vão acumulando funções na própria igreja. Né? Nós começamos a passar a eles algumas funções nas quais eles podem ajudar dentro da casa do Senhor. Então veja que a rotina dos nossos adolescentes ela também é uma rotina bastante puxada. E aqui nós vemos que sempre há algum compromisso que nós precisamos cumprir. Quem de nós não tem alguma coisa nos esperando para fazer, alguma atividade que está lá sempre nos esperando. Agora veja que é importante que nós estejamos atentos para não perder de vista o nosso propósito de vida. Eu sei que cada um de nós, desde lá a nossa adolescência, né, quando nós começamos a ter ali um pouquinho de maturidade e sair da infância, nós temos sonhos, temos desejos para as nossas vidas. Né? Alguns sonham em ser médicos e batalham para isso e conseguem. Outros sonham em jogar futebol. Outras, né, sonham em ser arquiteta, em ser enfermeira, em ser professora. Enfim, há vários campos de sonhos, né, de trabalho. Há várias vontades. Alguns sonham em trabalhar com a música, em viver da música. Então veja que durante a adolescência, né, nós começamos a nutrir alguns desejos, alguns sonhos. Mas veja que nós cristãos, nós não podemos apenas nutrir sonhos e fazer planos sem que o Senhor esteja no início de cada um dos nossos planos. Cada um de nós cristãos temos um propósito de vida, temos um motivo pelo qual estamos aqui. O Senhor não deu vida para nós à toa, apenas para que nós fôssemos mais uma pessoa aqui na Terra. O Senhor nos enviou para o mundo com um propósito, com um chamado. E quando nós dissemos sim para o Senhor,
sim para fazer parte da família de Cristo, nós automaticamente abraçamos este propósito. E a pergunta que fica é: sim, nós temos uma missão para cumprir neste mundo, mas será que nós estamos cumprindo esta missão? Aqui no ponto 1, na hora de aprender, nós começaremos a falar sobre a missão dos discípulos de Jesus. Primeiro tópico, né? Entendendo a missão. Após morrer na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. E as primeiras testemunhas deste grande milagre foram as mulheres que tinham ido até o túmulo. Veja que Jesus apareceu para elas e enviou uma mensagem de que ele estava vivo e de que os discípulos, né, deveriam encontrá-lo na Galileia. A partir daquele momento, nós vemos que Jesus chama os discípulos para iniciarem uma jornada. E aqui nós vamos ver que o Senhor vai dizer, né, que Deus deu a ele todo o poder nos céus e na terra. E aí imaginem o impacto desta mensagem no coração dos discípulos, porque nós sabemos que quando Jesus estava na cruz, apenas as mulheres do ministério de Jesus e o discípulo mais jovem, né, que os historiadores acreditam que era ainda uma adolescente quando Jesus foi crucificado, João, o apóstolo do amor, estava aos pés da cruz. Então, muito provavelmente, os outros discípulos tinham ficado chocados com a morte de Jesus e estavam ainda estarrecidos com o fato de que realmente aquele homem que fazia tantos milagres e que eles achavam que era um líder político e não um líder religioso e não o próprio Deus encarnado, tinha morrido. Então, quando Jesus aparece para eles e começa a dizer, né, que ele tem todo o poder nos céus e na terra, imagina o impacto desta mensagem. Eles estão vendo Jesus ressuscitado, Jesus tem as marcas, né, dos pregos furados em suas mãos, é Jesus diante deles. Imagina como esta mensagem não soou ao coração deles, mas não parou por aí. Jesus também mostra a eles que venceu a morte e ele entrega aos discípulos a responsabilidade de anunciar as boas novas com letras maiúsculas, porque nós estamos falando sobre o cristianismo. As boas novas eram Jesus ressuscitou e ele tem uma família para que nós possamos fazer parte. Existe uma igreja sendo fundada. A igreja foi fundada por Jesus. E ele estava iniciando a igreja e dando a responsabilidade dos discípulos de serem os primeiros cristãos daquelas igrejas e de trazerem novas pessoas. Veja o peso da responsabilidade dos discípulos, porque o evangelho prosperaria ou não, dependendo de como a missão deles fosse executada. É claro que o Espírito Santo direcionou. É só nós lermos os Atos dos Apóstolos, que poderiam ser chamados de Atos do Espírito Santo, né? Para ver como o Espírito Santo trabalhou profundamente e de forma milagrosa ali no início, né, da igreja, na igreja do primeiro século. Mas houve a vontade humana. Os discípulos precisaram dizer sim para fazerem parte do anúncio destas boas novas. Então, o Senhor passa, né, a eles a missão de anunciar o evangelho e mostra que os seguidores de Cristo possuem a responsabilidade de serem testemunhas dele, de anunciarem as boas novas. O propósito de todo cristão é ser uma testemunha de Cristo, é levar as boas novas, é anunciar com a sua vida, com o seu modo de viver, com o seu modo de falar, com o seu modo de andar e de reagir o evangelho. Nós temos essa responsabilidade. O Senhor deu a ela não apenas aos discípulos da igreja que estava nascendo lá no primeiro século. O Senhor deu a todos nós que dissemos sim ao evangelho a responsabilidade de anunciá-lo. Continuando, nós vamos ver que todos que creem no nome de Jesus e que reconhecem o Senhor, né, Jesus, como único e suficiente Salvador, né, como Filho de Deus, ganham o direito de serem chamados de filhos de Deus, como está escrito lá no Evangelho de João. E mais ainda, nós podemos entender que o Senhor ama o pecador e, por sua graça, perdoa todos aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados, crendo em Jesus Cristo. Mas nós sabemos também, como Jesus já tinha anunciado, que a seara é grande. Já era naquela época de Jesus, imagina agora. Mas poucos eram lá e continuam sendo hoje. Os ceifeiros, os dispostos a irem e pregar o evangelho, os dispostos a irem compartilhar as boas novas que alcançaram a vida dessas pessoas. E aqui fica uma pergunta para você, professor, para mim também, para os nossos alunos, para os nossos adolescentes. Nós estamos anunciando as boas novas? Será que a nossa vida, ela fala de Jesus?
Ela anuncia ao mundo que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus está vivo e de que assim como ele nos salvou, ele deseja salvar a todos? Será que a nossa vida anuncia as boas novas? Será que o nosso comportamento, as nossas reações, nossos comportamentos diante da adversidade, da frustração, será que eles anunciam as boas novas? Será que a nossa conduta nas redes sociais, o nosso perfil na rede social, será que ele anuncia as boas novas? É apenas uma pergunta reflexiva. Agora nós iremos aqui para o tópico 2 e o título é Cumprindo a Missão. Veja que cada cristão tem a responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus. E mais do que isso, todos nós cristãos somos chamados à prática do evangelismo. O Senhor disse que todos nós somos suas testemunhas. E a palavra testemunha ela é muito forte, né? Porque o que é uma testemunha? É alguém que viu um acontecimento e que pode compartilhar com outras pessoas o que aconteceu. Então, o fato de nós sermos testemunhas significa que nós somos participantes da família da fé, nós somos da família de Deus, né, de Jesus, e que nós podemos compartilhar isso. Nós testemunhamos a família da qual fazemos parte. Veja o tamanho da nossa responsabilidade. É importante entender que para que Cristo seja anunciado, você pode falar de Jesus, né, de Jesus Cristo, para os seus familiares, para os seus vizinhos e amigos, em conversas informais ou em momentos de lanche, por exemplo. Pode também compartilhar com outras pessoas em uma fila de shopping. Então aqui nós vemos que a lição está nos dando sugestões, principalmente né, focada nos nossos adolescentes, para formas de anunciar o evangelho, para momentos que podem ser oportunizados para que nós sejamos testemunhas. É claro que o Senhor não deseja que nós importunemos as outras pessoas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ser sal e ser luz, mas veja que o Senhor deseja que nós levemos a palavra dele, que nós sejamos testemunhas em amor. O Senhor Deus é a fonte de todo amor e nós somos canal deste amor. Então é claro que como igreja, que como participantes do evangelho, da família da fé de Cristo, nós precisamos pregar, mas pregar de uma forma com que as pessoas desejem ouvir mais e não repelir as pessoas para o evangelho. Você já parou para pensar, professor ou aluno que está aqui me ouvindo, na responsabilidade que nós temos em anunciar o evangelho? Porque as pessoas podem vir ao evangelho por causa do nosso testemunho, ou eles podem desejar não passar nem perto de Cristo, de uma igreja ou de uma Bíblia, também por causa do nosso evangelho. Então é muito sério o fato de sermos testemunhas, porque nós podemos ser boas testemunhas ou podemos ser más testemunhas. Que o Espírito Santo nos ajude a ser boas testemunhas. Amém? Antes de continuar, eu gostaria de pedir que você, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E aí, inscreva-se aqui no canal, por favor. E caso você queira, tenha alguma pergunta ou queira apenas deixar um comentário, por favor, pode deixar aqui embaixo. Beleza? Conto com você. Desta forma, você estará me ajudando muito a fazer com que este vídeo alcance outros alunos e outros professores da classe de adolescentes. Deus abençoe. Vamos então agora para o ponto 2, né? Chamados para fazer a diferença. Há diversas passagens nas Escrituras que tratam da responsabilidade missional dos seguidores de Jesus. E alguns termos são utilizados na Bíblia. O primeiro que nós iremos tratar é o termo sal e luz, bastante conhecido de todos nós, não é mesmo? Veja que Jesus declarou que os seus seguidores são sal e luz para a humanidade. Veja que não é só uma linguagem metafórica. Aqui vamos falar primeiro do sal. Veja que o sal era um elemento importantíssimo na época de Jesus. Jesus estava falando numa linguagem e trazendo figuras, né, de linguagem que eles entendiam para representar a função deles ali. Então o Senhor usou de uma figura de linguagem para falar de um assunto que não deveria se restringir à figura de linguagem, mas que deveria sair do discurso e alcançar a prática. Tá? Então o sal era muito importante para eles porque ele era usado para preservar os alimentos. Né? Então eles colocavam os alimentos ali envolto de sal, às vezes abriam buracos, né, na terra e colocavam os alimentos ali em meio a muito sal para que aquele alimento fosse preservado. Imagina que nós estamos falando de uma época onde não existia geladeira. Né? Então é claro que eles não tinham freezer, então eles não conseguiam conservar os alimentos da forma que nós conservamos hoje.
Para aquela sociedade, o sal era um elemento importantíssimo. E era isso que Jesus queria mostrar a eles, que apesar de muito importante, o sal no momento de é, fugiu a palavra, temperar o alimento, o sal se tornava invisível. Nós podemos sentir, né, e eles também sentiam, a presença do sal ou a ausência dele, mas eles não viam. Quando nós vamos nos alimentar, né, às vezes você chega num lugar e a comida é muito salgada, porque né, depende do paladar de quem está se alimentando, você não vê a quantidade de sal para tirar. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de cebola ou de milho e às vezes ficam procurando no prato ali, né, para conseguir tirar. Não é o caso do sal. O sal é imperceptível aos olhos quando ele está ali, né, misturado ao tempero na comida. E olha a profundidade do que o Senhor Jesus estava nos dizendo, que apesar do sal ser imperceptível aos olhos, os humanos, quando está... Então, olha a profundidade do que o Senhor estava dizendo ali para os discípulos. Que apesar do sal ser imperceptível aos olhos humanos, quando ele estava misturado com a comida, todos percebiam a sua presença ou ausência, e que o sal puro jamais perdia a sua prioridade. Então Jesus estava querendo dizer aos discípulos de que eles não precisavam aparecer, eles não precisavam andar com uma plaquinha escrita, né? Sou seguidor de Cristo, sou um discípulo de Jesus. Eles podiam ser imperceptíveis na sociedade. Porém, por mais que a sociedade não os visse, eles precisavam sentir aquele sal. Então, é profundo, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, tá, é para aparecer ou não é para aparecer Jesus? Veja que se você aparecer demais, como no caso do sal numa comida, se ele aparecer em excesso, no nosso caso de cristãos, você pode fazer com que a pessoa não consiga comer aquela comida. Se o sal aparecer de menos na comida, ou se o cristão aparecer de menos no mundo, as pessoas também não conseguirão se alimentar daquela comida. Né? Mesma coisa quando você vai comer uma comida sem sal. É ruim. O que é o ideal quando nós vamos nos alimentar? Uma comida balanceada, bem temperada, ou seja, com um tempero dosado. O que o Senhor estava querendo dizer? Que nós, cristãos, filhos dele, devemos, né? Somos chamados para sermos o sal do mundo. Então nós não precisamos ser sal a ponto de fazer com que ninguém queira se alimentar da palavra de Deus, e também não podemos ser sal que fica tão aquém que as pessoas nem percebem, que as pessoas nem veem diferença. Nós precisamos ser inconformados com o mundo em que vivemos, com o sistema do qual fazemos parte, sem fazer com que declarar uma guerra direta às pessoas envolvidas no sistema, por exemplo. Você pode discordar da forma com que a cultura está acontecendo no seu país, mas você não pode querer matar as pessoas envolvidas nessa produção de cultura, entende? Nós devemos amar o pecador e odiar o pecado que esta pessoa pratica. Então a justiça de Deus tem a ver com combatermos o pecado e amarmos as pessoas. Lembra no caso de Pedro, quando ele fala demais e Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás? Jesus não estava dizendo, Pedro, chispa daqui. Não, Jesus estava dizendo, para trás de mim, Satanás, mas Pedro vem aqui bem pertinho. Entendeu? É isso que nós devemos, é desta forma, né, que nós devemos nos posicionar na sociedade. Nós combatemos o pecado, mas não o pecador. Então nós não podemos ser sal de uma forma que a gente combate o pecado e também mata o pecador. Não é assim. Nós precisamos combater o pecado sem matar a pessoa que está praticando aquele pecado. Amém? Continuando, veja que assim como o sal, os cristãos devem estar presentes na sociedade, fazendo a diferença, mas na medida em que se diferenciam dela porque obedecem a Cristo. Então nós estamos aqui, nós estamos inseridos na sociedade, mas nós somos diferentes dela. Nós podemos estar em Sodoma e Gomorra, como era o caso de Ló e suas filhas, né, e sua família, mas nós não podemos pertencer a Sodoma. Nós não podemos, como a mulher de Ló, termos o nosso coração naquele lugar. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Nós pertencemos à pátria celestial e em breve o Senhor voltará a nos buscar. Veja que Jesus também declarou que nós somos a luz para o mundo, né? Por isso que a continuação é sal e luz, são dois elementos, e agora nós iremos falar da luz. Naquela época não havia energia elétrica. Então veja que também não tinha essas iluminações públicas que nós temos, né? Estes postes bem iluminados, nada disso havia na época de Jesus. Então a presença de luz ela era fundamental, especialmente quando havia trevas, então, ou seja, quando estava à noite. É só eu começar a gravar que os carros, as combis, as motos, todos começam a passar aqui na minha rua.
Mas enfim, voltando. Jesus estava ensinando aos seus seguidores que eles deviam, né, desculpa, brilhar a luz de Deus neste mundo. Ou seja, o que o Senhor estava falando é: o mundo está em trevas, assim como quando a noite chega e nós não temos luz, né, não temos velas. Será que já tinha lampião na época de Jesus? Bom, mas o que o Senhor estava querendo dizer a eles era que sem a luz as pessoas ficariam completamente no escuro. Então, se nós não estivermos na sociedade, nós cristãos, se nós não estivermos inseridos, né, na sociedade, as pessoas ficarão completamente no escuro. Elas precisam enxergar luz em algum lugar. No momento de desesperança, elas precisam ter alguém que seja fonte de esperança. No momento de dor, elas precisam ter alguém que traga a elas um amparo, um alívio e que possibilite a elas a cura. Quem vai levar a cura para uma família doente se não um cristão? Quem vai levar amparo para uma família, né, talvez de luto, que não seja um cristão? Que não seja alguém dizendo, eu tenho. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. Eu tenho algo diferente em mim. E às vezes não é nem você que precisa dizer que tem algo diferente. Às vezes o próprio mundo enxerga que, no meio de tanta treva, você é luz. Que no meio de tanta escuridão, há um brilho em você. E é isso que o Senhor desejava: que o seu povo, que os seus escolhidos, fossem pessoas que estivessem inseridas na sociedade e que talvez até passassem de forma despercebida a primeira imagem, né? Aquele primeiro olhar, mas que as pessoas pudessem, num segundo olhar, numa convivência ali, né? Às vezes passando, vendo aquela pessoa agindo, às vezes um vizinho pudesse olhar e falando: não há trevas quando esta pessoa está presente. Eu sinto uma luz, eu vejo uma luz nela. Ou que talvez o seu chefe ou uma pessoa que trabalhe junto com você, ou no caso dos nossos adolescentes, alguém que estude com eles, posso olhar e pensar: há algo diferente na presença desta pessoa. Quando ela está por perto, existe algo de bom, dá uma vontade de continuar perto dela. É este o desejo de Jesus para nós. É esta a missão que ele tinha para nós. Mas não para por aí. Veja que a Bíblia também vai nos chamar de embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja que estava na cidade de Corinto, ensinou sobre a obra da redenção que Jesus Cristo havia feito na cruz. Ele explicou que por meio deste sacrifício na cruz, o Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai, né? Nos reconciliou, o próprio Deus nos reconciliou com ele mesmo. Portanto, nós nos tornamos embaixadores dele aqui na terra. Embaixador é um representante político ou diplomático de uma autoridade. Então, no contexto bíblico, Jesus estava nos dizendo que nós éramos representantes de uma autoridade aqui no mundo. E esta autoridade é a que está acima de todas as autoridades, porque nós representamos o próprio Deus, o próprio Criador do mundo e de tudo que no mundo há. Olha que responsabilidade. E continuando, nós vemos aqui que também somos chamados de geração eleita. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, se dirige aos cristãos usando termos para qualificar os seus seguidores. E ele escreve que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Cada termo é carregado de lindos significados e todos eles nos mostram que os cristãos se diferenciam do mundo, que Deus nos escolheu. Opa! Desculpa. Que Deus nos escolheu, que Deus nos santificou e nos redimiu para um propósito especial, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós tivemos a oportunidade de receber esse Senhor, de sair das trevas e vir para a luz, de deixar de ser inimigos de Deus e passarmos a ser amigos de Deus, mais do que isso, de termos o privilégio de sermos filhos de Deus, do dono do mundo, por que é que nós não compartilharíamos esta mensagem com o mundo? Por que é que nós negaríamos água para um mundo sedento se nós temos a água da vida? Né? Se nós carregamos em nós um tesouro. O apóstolo Paulo dizia, né, que nós somos tesouros, é que nós temos, desculpa, um tesouro em um vaso de barro. Ou seja, nós somos vasos de barro e carregamos dentro de nós um grande tesouro. E este tesouro é Cristo. E ele confiou que nós compartilharíamos esta bênção,
que nós contaríamos ao mundo sobre este tesouro que nós carregamos e que nós conseguiríamos influenciar as outras pessoas, porque elas olhariam para nós e teriam vontade de se parecer conosco. Agora, no próximo ponto, nós falaremos sobre o fato de que a missão não pode parar. A responsabilidade que nós recebemos de Cristo, ela não pode ser negligenciada. Nós não temos o direito de dizer, eu não quero falar de Jesus. Sabe, nós não podemos nos negar a pregar o Evangelho, a levar, né, a cumprir o ID, a levar a palavra de salvação. Nós não temos esse direito, porque nós recebemos de graça. Então nós também devemos compartilhar de graça. Imagine se alguém tivesse se recusado a falar a palavra de Deus para nós. Que como que eu digo? É cruel, né? Que crueldade que não é você ter a água que pode matar a sede dos seus vizinhos, dos seus colegas de classe, das pessoas que trabalham com você, mas se recusar a oferecê-la. É cruel. E não é o que o Senhor espera dos seus seguidores. Agora aqui no último ponto, né, falando sobre a missão não poder parar, nós podemos ver que nós estamos em missão. Que enquanto Jesus Cristo não voltar, enquanto a igreja não for arrebatada, nós temos a missão de anunciar o evangelho, de não parar de pregar contra o pecado, de não parar de chamar o pecador ao arrependimento e de não parar de apontar a cruz de Cristo. Nós também, né, devemos entender que falar de Jesus não é uma opção. Eu disse em alguma das aulas, eu não me lembro agora qual, que nós falamos daquilo que nós vivenciamos. Então, nós estamos acostumados a falar sobre o que nós fazemos ou sobre o que nós somos. É muito comum que, numa primeira conversa com alguém, você fale sobre quem você é. Você compartilha ali. E sobre falar quem você eu não estou querendo dizer que você vai contar a história da sua vida. Por exemplo, nós curitibanos somos bastante fechados. Se você já veio a Curitiba ou se você é de Curitiba, me deixa aqui nos comentários se eu não estou falando verdades. Então, é muito raro você encontrar um curitibano que vai te contar a história dele no primeiro encontro. Assim, muito provavelmente isso não vai acontecer. Ou talvez você esteja falando com alguém que não é curitibano. Talvez foi criado aqui, mas não é curitibano. Porque o curitibano se recusa, né, a contar ali. Mas eu vejo que, conforme os dias vão ficando cada vez mais ocupados e nós temos mais a presença das redes sociais, não somos apenas nós curitibanos que estamos ficando fechados. É algo que está acontecendo com o mundo. As pessoas estão falando menos com as outras pessoas, contando menos da sua vida, porque elas estão muito ocupadas com o celular. Então, nós estamos muito tempo olhando para baixo e passamos menos tempo olhando para o lado e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é cada vez menos comum as pessoas compartilharem informações sobre as suas vidas. Mas quando nós conversamos com alguém, logo na primeira conversa, nós falamos sobre o que nós fazemos, sobre o lugar onde nós moramos. Nós acabamos comentando ali com as pessoas quem nós somos. Como é que eu posso comentar com alguém quem eu sou, sem falar que eu sirvo a Jesus? Como é que eu posso falar sobre tudo que me rodeia, sendo um cristão, sem falar do Evangelho? E aqui vai mais uma reflexão. Nós não precisamos falar do Evangelho ditando regras. Nós não precisamos falar de Cristo dizendo se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não. Nós não precisamos defender a nossa fé, fazer apologética, sem enfiar goela abaixo de alguém o que nós vivemos. Nós podemos compartilhar que em nós há uma esperança. E que esta esperança tem um nome. Que esta esperança se fez carne e habitou ao mundo conosco. Que esta esperança um dia entrou na história, entrou no tempo, se fez bebê no útero de Maria, veio ao mundo, viveu como nós, morreu aqui e também ressuscitou aqui, com o único propósito de nos dar vida eterna. Olha que lindo. Eu não preciso, logo na primeira vez que vou pregar para alguém, afogá-la com o meu sal. Eu posso apenas deixá-la com um gostinho de quero mais. Então, pregar o evangelho não deve ser algo... Talvez você pode até pensar, mas irmã Damaris, e o caso de João Batista? Veja que ele era um profeta para um tempo específico. Nós não vemos Paulo chegando de primeira na cidade de Corinto e dizendo, arrependei-vos, seus devassos, seus imorais. Não era assim que ele evangelizava. Não é assim que nós devemos evangelizar. E há um ponto muito importante no momento da evangelização, que é pedir que o Espírito Santo nos direcione.
Porque nós somos convidados e convocados pelo Senhor para falar, para compartilhar. Mas quem convence, quem transforma é o Espírito Santo. Então nós damos apenas o primeiro passinho. Todo o restante da escada, quem sobe é o próprio Senhor. É de responsabilidade dele. Então você pode pedir a ele que ele te ajude no momento de falar, no momento de compartilhar. Inclusive, você pode orar pedindo ao Senhor oportunidades para falar do Evangelho. E eu tenho certeza que ele te trará muitas oportunidades para compartilhar sobre as boas novas de salvação e paz. Amém? Para nós encerrarmos, aqui na conclusão, nos fala que Jesus comissionou os seus discípulos à missão de pregar o Evangelho e que cada cristão também deve participar deste propósito de testemunhar sobre o Salvador. O evangelismo pode ser feito de várias formas, como nós estávamos falando agora. Para uma pessoa particularmente ou para um grupo de pessoas e de várias maneiras. A questão é, a missão não pode parar. Como você vai falar? Quando você vai falar? Para quem você vai falar? Por quanto tempo você vai falar? Isso tudo pode ser direcionado pelo Espírito Santo. A única coisa que não pode ser alterada, né, no percurso, no caminhar, é o fato de que você deve falar. Nós temos uma missão, nós temos algo em nós, uma esperança. Nós bebemos de uma água que matou a nossa sede de forma eterna. Então nós temos o dever de compartilhar com o maior número de pessoas possível a respeito desta água, a respeito desta esperança que nós temos. E mais um adendo. Nos dias que nós vivemos de redes sociais, as nossas redes sociais deve ser uma pregação. E uma pregação não quer dizer que você vai ficar lá o dia todo falando sobre abandone esse pecado, deixe esse pecado. Como eu disse, nós não devemos afogar as pessoas com o nosso sal, nem cegar as pessoas com a nossa luz. De forma temperada, de forma equilibrada, de forma dosada pelo Espírito Santo, nós podemos mostrar quem nós somos nas redes sociais e alcançar pessoas através do nosso testemunho. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a utilizar dos instrumentos da nossa geração, do momento em que nós vivemos, para pregar a palavra. Professor, eu desejo que neste domingo o Espírito Santo te abençoe, que ele coloque as palavras certas na sua boca e que você possa trazer ao coração dos seus adolescentes o desejo de evangelizarem, o desejo de tornarem-se verdadeiras testemunhas do Senhor e de falarem diariamente a respeito das boas novas que eles receberam. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.